graça e paz. Bom dia a você que mais uma vez começa uma semana já com a palavra de Deus e com oração e não com notícias ruins, eu espero. Bom estar com você nesse dia friozinho. Já teve mais frios os dias atrás, mas é sempre bom dar uma variada no clima. É um jeito que Deus achou de não deixar o ser humano com muito tédio, né? Então ele coloca muitas variações no clima para que nós fiquemos bem animados e cada dia vivendo de forma diferente. É bom que a gente ressuscita os casacos, as cobertas e assim vamos nos esquentando e tendo do que comentar. Que bom que você está conosco.
Hoje eu quero conversar com você sobre os nãos de Deus. Nãos. Vou ler com você Atos capítulo 16, versículo 6, que fala assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e da Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Olha só, que coisa interessante da palavra de Deus que nós encontramos. Paulo queria fazer alguma coisa, mas o Espírito de Cristo não deixou. Muitos planos que nós temos e nem sempre estão nos planos de Deus para nós. Sim e não é uma palavra que Jesus já falou para que nós desenvolvêssemos bem e que fizesse parte da nossa vida. Acho interessante porque sim e não, essas são palavrinhas que vieram do latim. Sim vem da palavra sic e não vem simplesmente da palavra non. E é interessante que o sic virou para nós o assim, ou sim, e a abreviada virou sim para tudo. E o não também. Curiosamente, o sic, na língua portuguesa, significa também aquela palavrinha que é segundo informação consta, ou sic. Então, sim e não é não, e é o que sempre usamos desde que começamos a falar e a ensinar as crianças até os animais, é sim e não, e assim virou. Então a gente vê, e depois Jesus disse que a sua boca que seja sim, o sim, e o não, o não. Mas é assim mesmo, nós recebemos sims e nãos, não só das pessoas, mas da parte de Deus. Deus direcionou ali Paulo e seus companheiros 2 vezes. E primeiro o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. E depois os impediu para que fosse para outro lugar. Mas eles tinham planos e Deus tinha outros planos para eles. E Paulo acabou tendo uma visão talvez dada por Deus, e ele viu um homem dizendo: venha e nos ajude aqui na Macedônia. Então, direcionou completamente, depois dos impedimentos de Deus para que eles seguissem caminhos que estavam planejados por eles, Deus deu outro caminho para eles, e eles foram ser frutíferos em outro lugar, na Macedônia. Nós temos que aprender com os nãos. Ali, Atos 16, quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas, diz ali, o Espírito de Jesus não deixou. Achamos que quando decidimos fazer alguma coisa para o Senhor, a resposta será sempre o sim, Até nos motivos mais sublimes que temos, é para Deus mesmo, é para a igreja, isso aqui não tem jeito, eu vou fazer mesmo. E às vezes achamos que Deus vai lá e Jesus vai lá e já assina embaixo para que façamos aquilo que nós planejamos, mas na verdade não estava nos planos deles. E muitas vezes os planos que vamos empreender não dariam certo e seriam para nós um grande laço. Por isso que Deus muitas vezes diz não para muitas situações, até nas aparentes e sublimes intenções da nossa vida. Precisamos aprender com os nãos, de toda parte. Nós também temos que discernir o porquê dos nãos, não é? Às vezes os nãos são muito benéficos. A maioria dos nãos nos protegiam quando éramos crianças. E hoje também não é diferente, E ele viu ali, Paulo, alguém de pé, dizendo: venha para a Macedônia.
Paulo teve discernimento. Eu tenho certeza de que, com uma dificuldade que transpôs o seu caminho, ali, da parte de Deus, ela foi seguida pelo próprio apóstolo Paulo de oração. Tenho certeza que ele tem orado antes, sim, ó Pai, ou não, ó Pai. Mas aí ele teve que compreender e discernir aquele não. Então naquela noite Deus deu para ele uma orientação através de um sonho. Quem de nós não nos entristeceu com o que pensávamos ser uma perda dolorosa? Às vezes uma perda para nós foi um desastre, mas será que foi mesmo? Sentimos feridos se não conseguimos o emprego que tanto queremos, que tanto almejamos e aquilo não deu certo. Será que aquilo era bom mesmo para nós? Se uma oportunidade de serviço não se concretizou, e se uma mudança apareceu, interrompeu tudo, isso muitas vezes parece pesado, as situações que nos frustram, que nos tornam decepcionados, mas muitas coisas, o que pareceriam ser muitas bênçãos, poderiam não ser bênçãos. E o que poderia parecer um impedimento, um desastre, não foi um desastre, foi um livramento. Às vezes nós temos essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas você deve sempre se perguntar se aquilo foi mesmo alguma coisa ruim ou aquilo foi mesmo uma coisa boa. O que é que hoje está sendo uma aparente coisa ruim para a sua vida? O que é que hoje está parecendo ser um impedimento na sua vida? Que você acha que é ruim, que Deus precisa responder positivamente? Até que ponto as coisas são assim para você? Por outro lado, até que ponto as coisas boas são boas mesmo? Às vezes tem coisa boa que nos tira o foco, que nos tira a espiritualidade, tem coisas boas que nos tiram de desafios importantes que você poderia ter. Nem sempre as coisas tão boas que você vive são tão boas, mas você e eu podemos ter discernimento da parte de Deus para saber a situação que vivemos e se é mesmo aquilo que é da vontade dele e se seria mesmo bom para nós. Precisamos discernir. E nós devemos, mais do que com os sims, nos conformar com os nãos também. Eu me lembro lá do livro de Número, capítulo 12, uma situação que aconteceu com Moisés, que Deus falou para ele: não, Moisés, agora não, ela ficará leprosa por mais um tempo e depois resolvo isso. Isso está lá escrito em Números, capítulo 12, versículo 13 em diante. E ali conta que certa vez Moisés também orou a Deus para curar sua irmã Miriam de lepra. E ele ouviu não como resposta. Nestes tempos que nós vivemos também de Covid, quantas vezes nós já não oramos pela cura de alguém e a pessoa continuou doente ou mesmo até morreram? Quantas vezes nós oramos por situações familiares que Deus falou não? E a situação também disse não. Às vezes nem é Deus que fala não. Às vezes as situações que nós vivemos, elas vão caminhando para um desfecho aparentemente negativo à nossa visão. Nem sempre as coisas vão acontecer como desejamos, como queremos. E às vezes são nãos e nãos muito claros. Hoje nós não entendemos, mas com certeza entenderemos depois. Quem sabe Deus está dizendo, agora não, eu preciso realizar algumas coisas na vida dessas pessoas. Eu vou resolver mais tarde, assim como ele disse com Moisés, não é? O que nos cabe é interceder e colocar nas mãos do Senhor, que poderá curar, que poderá resolver situações através de sinais e maravilhas, e talvez Ele não fará enquanto vivermos. Às vezes nós não veremos as bênçãos pelas quais oramos agora, mas a nossa escolha deve ser sempre a comunhão com Deus, a comunhão com Ele, e nos conformar na sua vontade, mesmo que nós não compreendemos a sua vontade, mesmo que nem seja a sua vontade, mas nós vamos acreditar tudo isso
há uma permissão divina para todas as coisas. O Moody, famoso pastor, né, que deixou muitas coisas espirituais, D.L. Moody, ele tem uma frase que eu me lembro muito bem. Ele diz assim: não existe decepções para aqueles que enterraram sua vontade na vontade de Deus. Eu tenho comigo, seja bom ou seja ruim, mesmo que na lógica a minha mente seja desafiada. Mas por fim das contas eu sempre digo, está debaixo da permissão de Deus. Outros dizem, é da vontade de Deus. Outros dizem, não é, Deus tem tudo sob controle. Não importa. O que eu sei é que Deus tem mesmo tudo sob controle. Se coisas derem errado, Ele vai me ajudar e a ajudar a me levantar. Se coisas derem certo, eu vou louvá-lo. Se os caminhos não parecerem os meus, continuarei pedindo discernimento para saber qual é os seus caminhos. E é assim conosco, não é? Sempre na vontade de Deus. Então, nesta semana, pare sempre para pensar um pouquinho. Você já tem orado pelo motivo do qual você está neste mundo? Se você é um crente, tem pedido discernimento sobre como ajudar a proclamar o reino de Deus? Se você ainda não é um cristão, um discípulo de Jesus, quero que você saiba que Deus tem um propósito na sua vida e você chegar a participar desse estudo, desse momento aqui conosco, já é um chamado, já é um jeito de Deus chamar a sua atenção. Então você saiba que Deus tem muitos propósitos, mas cabe a nós sabermos se é sim e não para nossas vidas. Se você for um cristão, se você orar, entregar a sua vida a Jesus, você será direcionado por Ele durante toda a sua vida. E para nós todos, né, que estamos aí ouvindo esse tempo, você está com muitos nãos pendentes ultimamente? Pense em cada um deles e liste os possíveis prós e contras e procure saber o que Deus quer falar para você. Que você tenha uma semana muito abençoada. Sei que a cada dia andamos juntos, prosseguindo na fé. Um grande abraço a você, que Deus abençoe sua vida ricamente.